Amém. Pega a sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 2. Nós vamos até o verso 10, mas hoje a gente vai até o verso 5. Para a semana, aí a gente vai do 6 ao 10, mas hoje a gente vai do 1 ao 5. Tito, capítulo 2, do 1 ao 5. A sã doutrina e a conduta cristã. É isso que a gente vai ler sobre esse tema que o apóstolo Paulo escreveu. Tito 2, do verso 1 ao verso 5. Tito é um daqueles livrinhos que é meio difícil de encontrar às vezes, né? Porque juntos fica bonitos. Mas dá para chegar lá. Tito 2, do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Amém? A gente vai falar nessa noite sobre conduta para a igreja, que o apóstolo Paulo está ministrando aqui a Tito, né? Na verdade é o povo a Tito, mas também o povo de Creta. Vamos orar ao Senhor, pede a Deus que ministre o seu coração, eu espero que Ele nos possa ministrar também. Obrigado, Senhor, pela bênção desta noite. Nós temos certeza que as nossas orações já foram colocadas na Tua presença e no Teu tempo, de acordo com a Tua vontade, o Senhor há de nos responder. O importante é não ficarmos inquietos, não ficarmos principalmente nessa inquietação que nós temos tão grande da vida. E quando nós entregamos algo ao Senhor, nós devemos descansar. Por isso, Deus, nessa noite, nos ajuda a descansar no Senhor, mas também a aprender de Ti pela Tua palavra. Portanto, Deus, Espírito Santo, nós Te convidamos para que o Senhor possa nos atrair para a Tua palavra. Aqui está o texto. Só vai fazer algum efeito se o Senhor iluminar em nossas mentes. Por isso, o Espírito Santo nos atrai, ilumina esse texto em nossa mente nessa noite. Queríamos muito ser abençoados pelo poder das Sagradas Escrituras e só o Senhor pode fazer isso. Nós oramos confiados em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conduta cristã. Veja que Paulo está exortando, de certa forma, ao jovem pastor para conduzir a igreja de Deus, lá em Creta, como eu já disse. Então, Paulo está ministrando e falando, existem alguns detalhes aqui que a gente vai depois pensar neles mais aprofundado, mas o ponto aqui é que Paulo faz exortações amorosas a toda a igreja que estava lá em Creta e a Tito também. Veja que no começo ele diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ele está falando diretamente a quem? A Tito. Né? Pode prestar atenção. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então Paulo está ministrando ali. E o que vamos ver? Quais são os ensinos de Paulo ministrado nesse texto que separamos para nessa noite pensar nele? A primeira coisa é: tu se mantém firme na doutrina. Meus irmãos, talvez no nosso momento essa exortação seja muito mais urgente ou mais necessária
talvez até do que na época de Tito, porque nós deveríamos estar convictos na sã doutrina. Cada igreja tem a sua doutrina, mas existe uma doutrina que ela é comum a todas as igrejas evangélicas genuínas. Então, o que é que Paulo está ministrando? Paulo não está dizendo, olha, seja como batista. Não tinha. Mas ele estava dizendo, seja cristão. Se esmere na sã doutrina. Você está à frente, você está na frente do povo. Seja firme na sã doutrina. Tome cuidado naquilo que você está aprendendo. E nós precisamos, na nossa vida, tomar muito cuidado com o que nós estamos aprendendo, porque, vez por outra, chegam doutrinas que são atraentes, são muito gostosas de se ouvir, né? Como, por exemplo, há muitos anos atrás, eu não sei se Gilberta lembra o tempo, acho que os anos 90, quando começou a teologia da prosperidade. Meus irmãos, quase todas as igrejas evangélicas foram arrebatadas com essa questão da teologia da prosperidade, porque era muito encantador. Era tão encantador que me mostrava no trono e Deus sendo meu servo, porque eu ordenava e Deus tinha que fazer, porque Ele tinha dito na Bíblia que faria. Então era muito encantador. Era uma doutrina que arrebatou muita gente, inclusive me arrebatou também. Acho que a maioria das igrejas evangélicas foram arrebatadas nesse sentido, né? Nós pegamos livros como, por exemplo, de Kenneth Hagin, que alguns conhecem aqui. Nem para ler tem mais nas livrarias evangélicas sérias, não tem mais, mas tinha muito. Então, meus irmãos, a gente pegava aquele livro. Eu lembro que nós éramos jovens, pelo menos a nossa turma jovem. A gente pegava aqueles livros e lia e falava, que coisa linda, que encantador. E uma certa vez eu fiz uma viagem para eu não lembro agora se era congregação ou se era igreja batista lá em Bahia da Traição. E foi um moço aqui que inclusive estava nessa linha também, porque nós líamos muito o livro da teologia da prosperidade. Aquilo era muito encantador. Num determinado momento da nossa conversa, eu disse algo, eu não lembro exatamente qual era o tema, mas eu disse algo mais ou menos assim, eu vou melhorar, estou só fazendo confabulações. O cara olhou para mim e disse, não, você tem que determinar que você vai melhorar, porque aí Deus vai fazer. Ele me seduziu tanto com aquela palavra, que chegou um momento que eu disse, eu vou melhorar. E meu irmão, não é o que você fala, é o que Deus quer. Amém. Não é aquilo que você pensa, mas é aquilo que Deus tem pra gente, aquilo que Deus... Lembro também de outro momento que tinha uma pessoa aqui nessa casa, morando nessa casa, acho que não era nem seu irmão ainda, morando aqui nessa casa, e aquele cara... Uma certa vez eu disse para ele, olha, eu tenho interesse que a igreja possa comprar essa casa. Ele disse, pastor, ele estava aqui, acho que no expediente pastoral. Ele morava de lado aqui, ele um momento veio, conversou comigo. Ele disse, pastor, vamos lá agora, a gente olha e determina. Eu falei, cara, eu não quero isso. Isso não é sã doutrina. A sã doutrina é você colocar Deus para determinar aquilo que Ele quer para a sua vida e não você determinar aquilo que Deus deve fazer para você. Meu irmão, é o contrário. Mas é um evangelho ou uma doutrina fascinante. Então vem muitas coisas, né? E vem muitas coisas mesmo, como, por exemplo, um determinado tempo, naquele tempo mesmo, havia muito, não sei quem lembra, algumas pessoas recebendo dente de ouro dentro das igrejas, não sei quem lembra. Isso criou um orgulho tão grande que tinha gente que já tinha aquele espelhinho de dentista, para quando chegar para os outros dizer, olha, recebi. Meus irmãos, que tanta leseira nós passamos, coisas inocentes. Depois eu fui ler a respeito dessa questão e eu vi que até em terreiros de Umbanda isso acontecia.
nós estamos achando que é a sã doutrina, é a pura doutrina. Tem gente que, por exemplo, num culto começa a rodopiar e acha que está tudo certo, que não é uma ação de Deus, um negócio do Senhor. E quando a gente vê o rodopio daquelas pessoas em determinados cultos por aí, e você vai olhar, por exemplo, cena da Umbanda, é a mesma coisa. Não é sã doutrina. Por isso a exortação de Paulo aqui a Tito, ele fala: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, fala o que a Bíblia diz, nada além e nada aquém, nada menos e nada mais do que a Bíblia determinou e disse. Então nós não podemos, como crentes, eis aí uma das problemáticas que a gente tem hoje, por exemplo, para convidar alguém para vir pregar na igreja. A gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque muitos passam os pés pelas mãos e pregam o que Deus nunca falou. Inventam, historiam e pregam a palavra que eles imaginam, que eles pensam. Mas não pregam a sã doutrina. E a chamada de Paulo aqui a Timóteo: meu irmão, olhe para a Bíblia, pregue a Bíblia, pregue a sã doutrina. Não se iluda com o que está por aí. Porque é muito gostoso você ir para uma igreja, e é muito gostoso mesmo, e você pegar um pastor coach, né? Assim que chama o nome? É coach o nome? Tem esse chiado aí no final, mas deixa eu falar. É muito gostoso, você pega um pastor daqueles e o pastor fala alguma coisa e amacia o seu ego e você sai da igreja lá nas nuvens. Agora, quando a gente chama para o verdadeiro evangelho, quer levar a cruz, meu irmão, as mensagens às vezes não é tão boa. Mas a pergunta é: sair da igreja nas nuvens, nesse nível que eu estou falando para você, será que é sã doutrina? Porque o evangelho, meu irmão, não nos eleva, ele nos ajoelha. O evangelho não é para a gente sair da igreja lá nas nuvens, né? É para sair ajoelhado, mas de fazer a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Vamos botar uma aspas aqui, né? Pastor, não pode ter mensagem que a gente saia nas alturas feliz, todo. Claro que sim, meu irmão. Claro que sim. Mas o que está se pregando por aí não é sã doutrina. Tome cuidado com o que você ouve, tome cuidado com os sermões que você está ouvindo. Paulo exortando a Tito, como eu disse para os irmãos, talvez essa mensagem seja muito mais atual do que até para o tempo de Tito, talvez seja até mais chocante para os nossos dias. Tu, meu irmão, mantém firme na sã doutrina, mantenha-se firme naquilo que você aprendeu. Até o meu tempo ali de convertido, isso há 37 anos atrás, se cultivava, sabe o que, meu irmão? A maioria das pessoas se convertiam e morriam na própria igreja. Hoje se cultiva o seguinte: eu estou aqui, mas eu não vi aquilo que eu gostaria, eu vou embora. E às vezes eu crio uma outra igreja, talvez bem pertinho daquela só para afrontar. Isso não é essa doutrina, isso não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus leva você a se enquadrar naquilo que Ele quer. Amém. Não Deus a se enquadrar naquilo que eu quero. Então Paulo está dizendo: meu irmão, se mantém firme na sã doutrina. Não é o que você quer, mas o que Deus quer para você. E nós precisamos nos enquadrar naquilo que Deus quer para a gente. Mas há outras questões importantes aí, quando ele fala para os velhos, né? A partir ou no verso 2, quando ele diz assim: os velhos que sejam sóbrios, ele fala para todas as pessoas. Hoje nós vamos ver sobre Tito, que eu já falei, né, que se mantém firme na sã doutrina. Vamos ver sobre os velhos e sobre as velhas, tá bom?
os velhos, ele fala, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. Então, o ponto aqui é que os velhos se comportem, né? Sejam sóbrios na vida com Deus. Tomem cuidado com sua vida, né? Sejam respeitosos, né? Como ele mesmo diz aqui, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. Meu irmão, quanto mais você vai envelhecendo, a tendência é você não ter paciência. Não é assim? Pode prestar atenção. Mas a exortação aqui é que sejam pacientes, mas também sejam sóbrios. Essa questão de sejam sóbrios é não dado a muito vinho, que ele depois faz as mulheres, né? Alguém poderia dizer, pastor, me diga uma coisa, então um pouquinho de vinho a gente pode. A minha pergunta para você, meu irmão, o vinho desse tempo aqui se compara aos vinhos atuais? O teu alcoólico se compara? Não. Aí você pode perguntar, pastor, tinha teu alcoólico? Tinha. Você sabia que Jesus bebeu vinho com teu alcoólico também? Agora, pequeníssimo. Para ficar bêbado tinha que ser muito vinho. Não se compara. Então Paulo está dizendo que os velhos sejam sóbrios. Sóbrio é o quê? O cara está no domínio de si. Então não bebeu além da conta. Não tomou além da conta. Agora lembre de tomar além da conta aqui, que tem que ser muito vinho, né? Muito vinho. Mas isso também não libera para você estar tomando vinho hoje e achar que está tudo normal. Olha o teu alcoólico. Hoje é difícil encontrar um vinho desse tipo. Aí ele fala depois, sejam respeitáveis os velhos, né? Dignos, comportando-se bem, saber entrar e saber sair. Então, como eu disse para os irmãos, aquela questão quanto mais o tempo passa, mais nós ficamos impacientes. Quanto mais a vida passa, mais a gente fica meio estourado. Mas Paulo dá um conselho dizendo, sejam controlados, sejam pacientes, mas ao mesmo tempo também sejam respeitáveis. Aprenda a respeitar as pessoas. Eu vi nesses dias, né, algo, eu acho que todo mundo viu, sobre o Dalai Lama, né? Todo mundo viu aqui. Uma pessoa velha, talvez perdeu a noção que estava sendo filmado, eu não sei exatamente o que aconteceu. E vai fazer um negócio daquele. E a câmera está filmando. Sabe o que é isso também, meu irmão? Às vezes a gente pensa, tem muita gente que pensa, porque é velho, pode fazer tudo. Porque é velho, ganhou a carteira de Deus de dizer palavrão. Não tem gente assim. Não mede palavra. Primeiro que não tem carteira do céu para você dizer palavrão. Você não tem que dizer palavrão de jeito nenhum, nunca. E tem que ser uma pessoa, meu irmão, reverente, uma pessoa que sabe entrar e sair. Tome cuidado com sua vida. Tome cuidado com a sua fé no Senhor, para que você não possa vacilar nos dias finais. Meu irmão, o importante não é começar bem. O importante é também terminar bem. Não adianta só começar bem, não. Eu comecei muito bem na minha vida cristã, mas terminou bem. Eu conheço vários que no fim relaxam, no fim da vida deixam de ir para a igreja, no fim da vida não estão mais com aquele desejo que tinha antes, talvez porque às vezes sendo liderança às vezes é muito machucada, né? Pode prestar atenção, faz louvor, muito legal, se dedica, mas ninguém disse, muito bom, meu irmão, parabéns. Pode prestar atenção. Não é que a gente está em busca de alguém dizer muito bom, parabéns. Mas às vezes a gente faz tanto, doa-se tanto, eu estou falando de liderança, não sou pastor, qualquer liderança. A gente doa tanto, faz tanto esforço. Aí você vem tocar, toca, errou uma nota, o irmão chega e diz, errou a nota, né? Às vezes faz tanto esforço, ensaia tanto,
Aí é um tom. Aí o cara chega, nunca disse nada, mas diz, é raro como hoje. Isso às vezes machuca. Né? Você se errou, fez tanto esforço. Tocou na bateria, nunca errou, mas no dia que errou, Michel, hoje estou. Não é assim? A vida cristã é assim, meu irmão. Mas eu preciso entender que quanto mais eu vou envelhecendo, mais eu deveria buscar ser mais firme com Deus, buscar amar mais as pessoas verdadeiramente, buscar ser mais paciente na vida, o amor verdadeiro, meu irmão. E se preocupar uns com os outros, sabe, de olhar mais uns pelos outros. Glória a Deus que esse lado aqui está muito bem frequentado. Eu acho que se pegasse todos de cá e botasse aqui, encheria esse lado, né? Pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que encheria esse lado. Ou ficaria muito perto. Mas o que é que a gente tem que lembrar? Quem foi que não veio? Igreja tem que amar mais pensando assim. Quem não veio? Por que não veio? Vamos orar por fulano? Porque às vezes, meu irmão, o fulano ou a fulano não vem, não é por negligência, mas às vezes é porque não pôde mesmo. Não deu. Está doente. E nós precisamos, como igreja do Senhor, amar de verdade. O verdadeiro amor, meu irmão, não está afim daquilo que você tem, mas está afim daquilo que você é. Está afim que a sua família seja abençoada. Esse é o verdadeiro amor. Está afim que você cresça espiritualmente. Como é gostoso ver. Eu acho muito legal isso. Ver as pessoas caminhando no Evangelho. E vão crescendo, crescendo. Daqui a pouco estão fazendo as coisas, estão trabalhando na igreja. Como é lindo isso. E o verdadeiro amor deveria incluir e não excluir. Sabe aquela história que eu já disse para os irmãos várias vezes? De a pessoa deixou de vir tem vários tempos. Aí aparece aqui domingo que vem à noite. E quando a pessoa vai chegando, você diz uma gracinha que não deveria dizer. Olha para a pessoa e diz, hoje vai se salvar almas, fulano chegou, meu irmão, que vergonha. Não seria mais fácil segurar a língua e abraçar o fulano ou a fulana ali fora e no ouvido dizer, que bom ver você aqui nessa noite? Seria melhor? Aliás, seria melhor não, seria o certo. A igreja é lugar de inclusão. E Paulo está ministrando aos velhos, dizendo, olha, se firme, viva o amor verdadeiro, mas de forma sóbria e responsável. Não é porque envelhecemos que temos que ser inconvenientes. Não, eu envelheci, eu tenho que ser mais conveniente ainda. Eu tenho que prestar mais ainda atenção na minha vida. Eu tenho que aprender a começar bem, mas terminar bem. E quem chegou à terceira idade, ou está perto dela, meu irmão, se policie para que você possa chegar ao final bem. Não apenas começar bem, mas terminar bem. As pessoas olhem para a gente e digam, ali tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ama o Senhor, que faz a coisa certa. Então a exortação de Paulo é essa aos velhos, né? Sejam sóbrios, tome cuidado com sua vida. Mas aí começa a exortação às mulheres. Veja aí, ele diz, as mulheres idosas, talvez ele já pensou no termo, né, para suavizar, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, sérias no viver. O que é uma pessoa séria no viver? Não é inconveniente, controla a fala, toma cuidado. Tem hora que a gente tem que calar a boca mesmo, não é falar não. Ficar calado, engolir seco. Já ouviu falar nisso? Engolir sapo. Sem querer. Quem é que engole sapo querendo? Ninguém. Mas Paulo está ministrando, principalmente às senhoras, dizendo, sejam sérias no seu viver. Não caluniadoras, é fofoca mesmo.
Por quê? Porque nós também temos a tendência, quando envelhecemos, gostar de uma fofoquinha. Temos que tomar cuidado. Não sejam caluniadoras. A fofoca aqui é você falar aquilo que nunca existiu, né? É você inventar algo que nunca foi. Tome cuidado. Aí ele ainda diz, não dá muito vinho. Aí alguém fala, pastor, mas há pouco vinho. Na época podia. E era o vinho, o teor era outro. Então, na verdade aqui tinha senhoras nesse tempo que gostavam, sabe, de exagerar. Se você olhar direitinho, o sentido era esse. Então tome cuidado. Mas tem uma exortação aqui, meu irmão, do verso 4 em diante, para as senhoras. Olha o que ele diz. Para que ensine as novas. Ele falou das idosas, as mulheres idosas. Aí ele vai falar dizendo, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos. Ensine as mulheres novas. Minha irmã, você já envelheceu? Ensine as novas a amarem os seus maridos, amarem os seus filhos, serem moderadas, né? Isso já vai para os 5. Serem moderadas. Toma cuidado com a palavra. Castas, sujeitas ao seu marido, né? Isso talvez seja uma pedra para os nossos dias, esse negócio de se sujeitar ao marido, né? Por quê? Porque fica parecendo que o marido agora é o soberano, Deus, e a mulher tem que fazer tudo o que ele quer. Não é isso, meu irmão. Agora, meu irmão, tem coisa na casa que é o homem que tem que tomar a decisão. Tem horas que o homem tem que levantar a voz. Eu não estou falando para brigar com mulher, não. Estou falando para tomar decisões, às vezes, meu irmão, o homem tem que se levantar. O macho da linha é ele, não é ela. Então tem hora que ele tem que se levantar, como também sacerdote do lar. Mas ele está dizendo que se sujeite. Deixa o marido tomar a decisão. Por quê? Porque tem mulher que massacra o cara não toma decisão nenhuma, não faz mais nada, não dá nenhuma posição, não está ali só de figuração. Não tem mulher que chega e apaga o cara? Tem. Aí está dizendo que elas sejam moderadas e que também sejam sujeitas a seus maridos. Tome cuidado, sejam castas, né? Castas não no sentido das castas islâmicas, não, indianas, não nesse sentido, mas casta no sentido de uma pureza de vida. Vamos botar os pingos nos is aqui, com cautela. Mas, meus irmãos, como a mulher seria casta se ela, nós estamos bem distante do mar ou da praia, como a mulher seria casta, prudente, moderada, se a roupa que ela veste é horrível. Uma vez eu encontrei dois, claro que eu não vou dizer quem é e dificilmente alguém saberia quem, porque fazem muitos anos isso. As pessoas frequentavam a nossa igreja. Encontrei os dois na praia. Eu fiquei com vergonha. O cara estava com uma sunga que, meu Deus, parecia um... Eu olhei assim. Em contrapartida também, ela estava com um biquíni que, meu Deus, se procurava biquíni.
Onde é que está o moderado? Onde é que está a ser casta? Onde é que está? Eu não chego ao extremo, como uma certa vez eu vi um pastor dizendo. Eu não chego a esse ponto. Mas é uma coisa a se pensar, meu irmão. Eu estava na igreja fundamentalista, qual é o nome daquela igreja? Regular. O pastor disse algo que eu fiquei pensando. Ele disse: se você estiver em casa, me desculpe, eu vou usar termos ralé, mas eu vou usar para você entender. Se estiver em casa só de cueca, e chegar alguém, você vai atender alguém de cueca lá na frente do casa? Aí ele disse: por que quando a gente está na praia a gente sai de cueca e nem liga? Aí ele disse: as mulheres, se a gente está em casa, alguém chama, você vai sair de calcinha? Vai receber alguém? Não vai, né? Aí ele disse: por que quando a gente está na praia a gente anda de calcinha nem liga? Eu não chego ao extremo, mas eu acho que a gente deveria se policiar. Homem e mulher. Não é só mulher não. Homem e mulher deveriam se policiar. Ele fala: sejam castas, sejam sujeitos aos seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Já imaginou, meu irmão? Eu na praia, ridículo. Você não sabe o que eu ia dizer, né? A leseira que eu ia dizer. Aí domingo à noite eu estou aqui de terno na igreja. Ah, meu irmão, vai ter vergonha na cara, bicho. A gente acha normal. Tem que ter vergonha, meu irmão. É claro que quando eu estou de férias, principalmente em janeiro, naquela semaninha que eu estou no meio do ano, você não vai me encontrar de terno e gravata lá na praia, não. Os irmãos não vão me encontrar, a gente não vai estar lá de terno e gravata, né? Mas também eu meço. Eu meço não? O calção que eu vou usar. Sabe, a gente tem que tomar cuidado, meu irmão. As mulheres também têm que tomar cuidado, a exortação principalmente para a mulher aqui, né? Tomar cuidado com a roupa que você está vestindo. Isso está glorificando a Deus? Se não está, meu irmão, não use. Não queira. Quanta leseira está aparecendo aí, meu irmão, as mulheres, o decote, eu dizia isso brincando antigamente. Hoje é real. O decote no umbigo. E às vezes as mulheres na igreja do Senhor estão com o decote no umbigo. Pelo amor de Deus. Os homens também, em contrapartida, com a calcinha tão apertada que, meu Jesus. Tem que tomar cuidado, meu irmão. Ah, pastor, não se compra, de fato, para comprar uma calça hoje é difícil demais. Eu fui comprar, isso tem mais de 15 anos, eu acho. Eu fui comprar uma calça lá no Bom Preço, não é mais nem Bom Preço, é Carrefour agora, né? Quando eu botei a calça que eu vi subir, eu digo, essa é que eu falo. E o pior, era aquelas calças de, como é que fala, de coice pequeno, como é o nome disso? Cintura baixa. Ridículo, meu irmão. Tá vendo que eu vou andar com um negócio daquele?
Se não tiver calça para comprar, vou mandar a irmã Creuza fazer. Eu vou. Não, meu irmão, tem que me deitar agora em casa para botar a calça e coisa baixa, né? Pelo amor de Deus. Aí ele fala, as velhas que sejam sóbrias, ensinem as mais novas a andarem como mulher de Deus. Às vezes, meu irmão, qual a diferença tem do mundano para o cristão? Às vezes não tem nenhuma. Sabe, meu irmão, aquela menininha que você já me ouviu dizendo N vezes, chama outra para ir para a igreja no final de semana e está lá e diz, você vai ver como é diferente ser crente. Aí agora na segunda-feira elas encontram e uma pergunta para a outra, e aí aquela crente pergunta para a não crente e fala, olha minha irmã, tu viu a diferença de ser crente? Como é diferente de ser crente? Ela olhou e falou, tu responde tua mãe? Eu respondo. Tu usa roupa curta? Eu uso também. Tu fala palavrão? Eu falo também. A única diferença que eu vi é que você anda com a Bíblia, eu não ando. E você vai para a igreja e eu não vou. Paulo está dizendo, seja diferente em tudo. Isso não é radicalismo, tá? Pondere, peneire, examine, mas a conduta da igreja tem que ser diferente. Gustavo estava dizendo que parece que uma lei que pode ser aprovada aí que vai piorar a vida da igreja. Eu não vi, eu não li, eu ouvi alguma coisa. Eu não sei. E aí? A gente tem que fazer a diferença dentro da igreja e fora dela. A gente tem que ser sal e luz, como o Senhor Jesus disse uma certa vez. O que é que o sal faz? Salga, conserva, dá sabor. Tem mais alguma coisa? Acho que só não. O que é que a luz faz? Ilumina, nos faz enxergar melhor, guia, como a própria Bíblia diz. Meu irmão, ou a igreja se levanta para ser diferente, ou todos seremos iguais. E o pior, seremos iguais dentro da igreja. E da igreja nós precisamos ser diferentes. Dentro da igreja não. A igreja do Senhor precisa ser diferente. Paulo está dizendo isso a Tito. Tito, olha aí, cara, tu é jovem, se liga, seja firme na sã doutrina. Os velhos se comportem, os homens se comportem. Tome cuidado, preste atenção na sua vida. Olhe, meu irmão, se liga. As velhas, as senhoras, as idosas, sejam mestras do bem. Vocês já envelheceram. Agora que vocês sejam uma bênção para as que estão novas. Meu irmão, como é que chama as menininhas que... embaixadoras não, como é que chama? Mensageiras. Não reativamos, mas precisamos reativar. Sabe por quê? As mensageiras ensinam até as líderes da mensageira ensinam as mensageiras até fazer bolo. Deveria ser assim. Serem pessoas que sabem pelo menos fazer um bolo, né? Não vai viver a vida de bolo, né? Mas pelo menos um bolo de vez em quando, mesmo. Aliás, mas né? Tem onde comprar, né? Pelo menos saber fazer alguma coisa, mesmo, dentro de casa, fritar um ovo. E se precisar, porque muitas vezes as menininhas sonham demais, passeiam demais, falando, futuramente eu vou ter empregada. Meu irmão, tu vai ter dinheiro para manter isso? Empregada hoje é caro.
Brincadeira não, meu irmão. Aí fica sonhando nesse sonho louco, né? Mas, meu irmão, tem que aprender a fazer as coisas, porque se precisar de você fazer. Vamos ponderar aqui. Nós sabemos que hoje o casal, todos os dois têm que trabalhar, porque é difícil, né? Dificilmente um pode manter hoje o lar, só o cara. Hoje está muito difícil. Mas se ele pudesse, a mulher devia ser feliz, dona de casa. Uma serva do Senhor, autêntica, dentro da sua casa. Se ele pudesse. Mas hoje não dá, né? Está muito difícil. Então que a gente seja dignos de ser chamados filhos de Deus. E que a conduta cristã da igreja seja completamente diferente do que o mundo está pregando. O mundo é do cão, a igreja de Jesus. Fique de pé comigo, Deus te abençoe. Tenha uma semana feliz. Pastor, sim. Eu acho interessante que ele fala tudo isso aí no final, ele diz, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tem como colocar aí? Eu acho que é o 5, né? É o 5, finalzinho. Tem como colocar? Pronto, aí ele diz todo o texto, vamos ler todo o texto. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Ele está dizendo o quê? Para Deus não ser desonrado. O evangelho não ser mal falado. Para que as pessoas não possam olhar para a igreja e dizer, dali eu não quero ser. Não, meu irmão, que as pessoas olhem para aqui e digam, dali eu quero ser. Porque ali tem homens e mulheres de Deus que amam o Senhor. Sabe? Vamos nos preocupar uns com os outros. Chegar qualquer pessoa aqui, meu irmão, que foi do passado, que passou por aqui antigamente, vamos recebê-los bem. Chega qualquer pecador aqui, seja qual for, meu irmão, seja um homossexual, uma prostituta, seja quem for, vamos recebê-los bem. Por quê? Porque nós temos as palavras da vida eterna. A gente não salva ninguém, mas a gente conhece quem salva. Igreja tem que ser diferente. Que nós sejamos. Vamos orar, vamos em paz. Obrigado, Senhor, pela bênção dessa noite. Obrigado por esse tempo, por esse momento, porque nós temos essa liberdade no Brasil de cultuar, de celebrar. As nossas palavras, não sei se por enquanto, dentro do templo, nós podemos falar naquilo que a gente crê. Fora dele, nós não temos tanta liberdade assim. E não sei até que ponto teremos ainda. Mas Deus, nós devemos ser luz onde quer que nós estivermos. Nós devemos ser sal onde quer que nós estivermos. O Senhor nos chamou para isso. Nos ajuda, Senhor, a sermos diferentes. Sermos crentes que dizem a Bíblia, mas não só dizem, praticam a Bíblia. A figura de Tito, o Paulo dizendo para Tito, Tito, guarda a sã doutrina. Que nós possamos guardar a sã doutrina. E não sermos iludidos por ventos de doutrinas que vez por outra chega para a igreja e arreba um bocado. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes e constantes. Todos sejamos abençoados, nos fortalece, nos ajuda. Agora também te pedimos, ó Deus, dá-nos um culto abençoado sábado, que o teu Espírito possa ministrar, que a igreja possa celebrar por 38 anos da União Feminina Missionária da nossa igreja. Obrigado. Despede-nos, meu Pai, dá-nos uma instante de semana feliz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vai em paz.